Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Daremos continuidade nos estudos de Excel. Hoje vamos aprender a encontrar a média de um conjunto de valores. Lembrando que é possível adquirir o curso completo clicando no link da descrição. Fica logo abaixo. Então, vamos lá. Muito bem pessoal, então através do Excel é possível encontrar a média de um conjunto de valores. Isso é muito utilizado em planilhas de RH, planilhas de desempenho esportivo. Por exemplo, eu tenho uma planilha de RH. Imagine a seguinte situação. Eu preciso encontrar a média de idade dos profissionais da minha planilha. Então, nós vamos aprender como fazer na média. Nós temos uma planilha de análise de desempenho, que é cada vez mais utilizado no esporte, o desempenho esportivo através do Excel. Nós podemos encontrar a média dos atletas e temos também uma planilha de vendas, que nós podemos encontrar a média. A primeira coisa, nós vamos abrir a planilha de RH. Eu vou tirar toda essa formatação que eu fiz para fazermos juntos a formatação. Então, eu vou limpar essa formatação e nós vamos iniciar formatando a planilha. Então, nós vamos selecionar toda a planilha, ó. Clico, seguro o botão e arrasto. Vou na setinha das bordas, vou clicar e escolher todas as bordas. Pronto, ele adicionou bordas. Eu vou selecionar o título, ó. Clico, seguro o botão e arrasto para a direita. E clico no mesclar e centralizar. Ele vai transformar esse espaço em uma única célula. Agora nós vamos aumentar o tamanho da fonte. Então eu clico na setinha para cima, o A com a setinha para cima. Ele aumenta o tamanho da fonte. Nós vamos deixá-la negrito e vamos fazer o mesmo com os rótulos das colunas. Clico, seguro o botão e arrasto e clico no negrito. Pronto. Então trabalhamos a planilha. É possível adicionar cores também, ó. Eu clico no título, clico na seta do balde e vou escolher uma cor de fundo, ó. Escolho um azul e a cor da letra branco. Então, planilha de RH e os rótulos nós vamos deixar na cor cinza. Então, clico, escolho uma cor de fundo para os rótulos. Muito bem. Vamos dar um destaque aqui também para a média. Vamos selecionar o média e clicar em negrito. Pronto. Então imagine a seguinte situação. Eu tenho uma planilha de RH, eu tenho os profissionais, tenho as profissões, a idade e o salário. Imagine que o meu objetivo seja encontrar a média de idade desses profissionais. Então é bem simples para você fazer isso. Nós vamos fazer da primeira forma manual, que é um pouquinho mais complicado. Depois vamos fazer da maneira que é mais usada, utilizando a função. Então, para encontrar a média, o primeiro passo é clicar na célula que vai receber o resultado. Nós vamos iniciar com igual, porque é uma regra do Excel. Toda vez que eu for iniciar um cálculo, eu preciso começar com igual. Então, coloquei igual, ele já entendeu que eu entrei no modo de cálculo, ou seja, que nós vamos fazer um cálculo. E para encontrar a média, primeira coisa, nós vamos abrir o parênteses. E já vou explicar por quê. E nós vamos somar todos esses valores primeiro. Então eu vou clicar no primeiro valor, depois sinal de mais, clico no segundo valor, mais, clico no terceiro valor e assim por diante. Eu vou somando todos. Ó, vou clicando e somando. Muito bem. Terminado a soma, nós vamos fechar o parênteses, mas ainda não posso dar o Enter. Eu preciso identificar quantos valores eu tenho aqui. Então, o que é a média? A média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores que nós temos. Então, a primeira parte nós já fizemos, que é, entre parênteses, somar tudo. Agora, nós temos que dividir. Então, eu vou colocar a barrinha para dividir. E preciso saber quantos números eu tenho para dividir. Então, vou contar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a média será a soma de todos esses valores dividido pela quantidade, que é 9.
Então, o que o Excel vai fazer? Primeiro ele soma tudo dentro do parênteses, depois dividir por 9. Eu vou pressionar o Enter. Pronto, ele encontrou a média de idade. Então, nós vamos aprender como utilizar a função média, que é o recurso mais utilizado para chegar ao resultado da média. Então, para isso, nós vamos iniciar com igual e nós vamos digitar média. Média, abro parênteses. Eu não preciso digitar acentuação, nem maiúsculo, nada disso. Basta digitar o nome da função, média. Então, digito o nome da função, abro parênteses e vou selecionar os valores que eu desejo. Seleciono os valores, fecho parênteses e pressiono Enter. Pronto. Muito mais simples. Cheguei ao resultado. Para eu visualizar a função usada, a fórmula, basta eu clicar no resultado e olhar para a parte superior. Aqui eu tenho a média. Eu poderia também encontrar a média do salário. Então aqui, igual, média, que é o nome da função, abro parênteses e vou selecionar os valores. Seleciono os valores, fecho parênteses e vou dar um Enter. Pronto, então eu tenho a média do salário e tenho a média de idade. De forma bem simples. Aqui nós vamos formatar no final. Vou selecionar e vou clicar no formato monetário. Ele vai adicionar o R cifrão e o vírgula 00 automático. Aqui, como não é formato monetário, nós vamos deixar somente o número. Muito bem. Vamos para a segunda planilha, a planilha de desempenho. Aqui, novamente, vamos formatar. Então, vou selecionar toda a planilha. Vou adicionar bordas, vou clicar na setinha de bordas e escolher todas as bordas. Nós vamos selecionar o espaço do título. Vamos clicar no mesclar. E vamos digitar aqui para o título planilha de desempenho esportivo. Muito bem, cada vez mais profissionais de análise de desempenho esportivo estão utilizando recursos do Excel. Vamos clicar no título, vamos adicionar negrito e aumentar o tamanho da fonte. Então, os rótulos das colunas também nós vamos formatar, negrito, e vamos formatar a cor de fundo. Clico no título, clico na seta do balde, vou escolher um vermelho, cor da letra branco, e os rótulos das colunas, vamos deixar um cinza mais clarinho aqui. Pronto. Vamos dar um destaque para o média também. Então aqui a mesma coisa, eu tenho uma planilha de análise de desempenho esportivo. Então eu preciso saber qual foi a média de assistência desses jogadores nesses jogos. Nós vamos fazer da seguinte forma, vamos clicar na célula que vai receber o resultado, vamos colocar igual, vamos digitar média, que é o nome da função, média, abro parênteses, seleciono os valores desejados, fecho parênteses e vou dar o Enter. Então aqui nós encontramos a média de assistências. A quantidade de jogos pode complicar um pouquinho o entendimento da média. Então nós vamos excluir a coluna. Vamos aproveitar e lembrar desse recurso. Vamos clicar com o botão direito na coluna C, escolher excluir. Pronto, eu não tenho mais a quantidade de jogos. Agora vamos para o gols. Vamos encontrar a média de gols. Então, igual, média, abro parênteses, seleciono os valores, fecho parênteses e pressiono Enter. Pronto, automaticamente ele adicionou a média de gols que nós tivemos desse total. Então, desarmes, a mesma coisa, igual, média, abro parênteses, seleciono os valores, fecho parênteses e vou pressionar o Enter. Pronto, eu vou encontrar uma média de desarmes que nós tivemos. Aprendemos como encontrar a média para uma planilha de recursos humanos, de RH. Aprendemos a encontrar a média para uma planilha de desempenho esportivo. E agora vamos para a planilha de vendas. Vamos clicar em vendas e vamos formatar a planilha. Muito bem, para encontrar a média dos meses, é a mesma coisa. Você vai clicar ao lado de média, coloca o sinal de igual e digita a média.
abre parênteses, seleciona os valores desejados, fecha o parênteses e dá o Enter. Como nós fizemos a média da primeira coluna, não é necessário você calcular novamente das outras colunas, porque, olha só, nós temos média de B3 até B10. Olha aqui na fórmula. Então, a média é de B3 até B10. Na sequência, nós teríamos a média de C3 até C10. Coluna seguinte, média de D3 até D10. Então, repare que existe uma sequência lógica. Quando nós temos isso, basta clicar na célula que possui a fórmula e nós vamos manipular isso da seguinte forma. Você vem no cantinho inferior direito da célula, o mouse vira uma cruz. Você vai clicar, segurar o botão e arrastar para a direita. Automaticamente, o Excel encontra para você a média dos outros meses. Basta fazer o primeiro, o segundo ele já encontrou a sequência lógica. Ó. Média de C3 até C10, média de D3 até D10 e média de E3 até E10. Nós vamos selecionar os valores e adicionar o formato monetário. Pronto. Está pronta a nossa planilha. Agora vamos aprender como fazer a média com critérios, ou seja, nós vamos encontrar a média baseado em um determinado critério. Para ficar bem claro isso, vamos utilizar a planilha de desempenho. Então, nós vamos clicar na planilha de desempenho e vamos encontrar a média de assistência somente dos atacantes. Então, qual vai ser o critério? Eu preciso encontrar a média de assistência somente dos atacantes. Então, repare aqui que nós temos 3 atacantes. Então, nós vamos encontrar a média somente deles. Eu não posso encontrar a média dos outros. Nós vamos fazer da seguinte forma. Igual e vamos digitar média. Só que agora nós vamos adicionar depois de média o C. Por quê? É a média com uma condição. Ou seja, encontre a média se existir alguma condição. Então, digito média C, abro parênteses. A primeira parte nós devemos indicar para o Excel onde estão os critérios, onde está a condição. Então, nós vamos marcar, a condição está aqui. Ó. Eu vou fazer um critério baseado na posição. Então, seleciono todas as posições. Ok? Então, ele já marcou aqui. Na sequência, vamos colocar ponto e vírgula. E nós vamos informar para o Excel qual é o critério que nós queremos. Então, eu abro aspas e vou digitar AT, que é a sigla de atacante. Ó. Olha lá na coluna de posições. Então, nós temos AT, que é atacante. Vou fechar aspas. E o outro ponto e vírgula serve para indicarmos os valores que ele vai encontrar a média. Então, onde estão os valores que nós vamos encontrar a média? Na coluna assistências. Então, vamos entender. Ó. Média C, o que é? A média baseada numa condição. Depois ele pergunta, onde estão os critérios da sua condição? Nós marcamos, ó, aqui estão os critérios, nessa coluna, ó, de B3 até B11. Então, aqui estão os critérios. Depois, nós separamos com ponto e vírgula e mostramos para o Excel qual é o critério que nós queremos. Então, o critério é atacante. Então, coloco um segundo ponto e vírgula. E agora eu preciso indicar os valores. Onde estão os valores para encontrar a média? Então, eu vou selecionar os valores. Agora eu fecho o parênteses e vou dar um Enter. Pronto. Então, o que ele fez? Ele encontrou a média somente dos atacantes. Se o meu objetivo fosse encontrar a média do MA, que é o meia atacante, dos jogadores que jogam nessa posição, bastaria eu modificar a fórmula. Ó, então, vou clicar na fórmula e aqui na barra de fórmulas, na parte superior, ao invés de atacante, nós vamos clicar aqui dentro e vamos modificar o critério. Ó. Em vez de AT, que é atacante, nós vamos colocar MA, que é o critério para meio de campo, que é o meio atacante. Vou pressionar o Enter. Agora ele encontrou a média somente dos jogadores da posição meio atacante. Então, é bem simples fazer isso. Um outro recurso seria deixar isso dinâmico. Olha só. Então, imagina o seguinte. Aqui eu tenho posição.
Então, digito posição. Então, nós vamos deixar esse espaço para digitarmos a posição. Então, agora eu vou clicar na fórmula e vou modificar. Ó. Vamos deixar lá média C, tudo igualzinho. Só que ao invés de MA, nós vamos apagar aqui a aspas e o MA, apagar tudo que está aqui dentro. E nós vamos indicar a célula, mesmo estando vazia. Ó. Eu vou clicar aqui, ela está vazia. Por quê? Eu quero digitar e quero que o Excel encontre isso automático para nós. Vamos dar o Enter. Ó, por enquanto deu um erro na nossa fórmula. Por quê? Porque nós não temos nenhuma informação, nenhuma posição. Agora vamos digitar, por exemplo, volante, VO, e vou pressionar o Enter. Então, automaticamente ele encontrou os respectivos valores de volante. Então, ficou dinâmica a planilha. Se eu digitar AT, que é atacante, e pressionar o Enter, ele vai automaticamente buscar os valores. Então, é bem simples. Basta ficar de olho na fórmula. Você clica, coloca o igual, digita média C, porque é uma média baseada numa condição. Depois você vai informar onde estão os critérios para a sua condição. Depois você vai mostrar qual é o critério que você deseja que ele faça. E, por último, você mostra onde estão os valores que ele vai encontrar a média. Então, olha só. A primeira parte é onde estão os critérios. Depois você marca qual critério você vai tirar desses para que ele encontre a média. Então, pressiona o Enter e está pronta a nossa fórmula. Vamos clicar em RH. É possível também encontrar a média baseada em condição. Então, imagine o seguinte, eu quero encontrar a média de salário de quem for dentista. Então, nós vamos clicar na célula que vai receber o resultado, igual média C, abro parênteses, e agora vou informar onde estão os critérios. Os critérios estão na coluna profissão. Então, marco, seleciono os critérios. Ponto e vírgula, agora preciso informar qual critério eu desejo. Então, entre aspas, vou escrever dentista. Detalhe que precisa estar igualzinho você escreveu na coluna. Então, como eu digitei D maiúsculo, eu preciso ter o cuidado de digitar igual aqui. Então, fecho aspas, ponto e vírgula, e agora preciso informar onde ele vai encontrar a média. Então, ele vai encontrar a média de salário. Seleciono o salário, fecho o parênteses e pressiono o Enter. Está pronto, ele encontrou a média de salário somente de quem possui a profissão dentista. Então, esta é a ideia da média C. É encontrar a média baseado numa condição. Muito bem, pessoal. Então, aprendemos como encontrar a média baseado numa condição. Espero que tenha ajudado vocês. E por hoje é só. Se você gostou da aula, clique no curtir, compartilhe com os amigos, faça a inscrição para receber as novidades. Lembrando que é possível adquirir o curso completo clicando no link da descrição. Fica logo abaixo. Obrigado pela visita, um forte abraço e até a próxima!